If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de balada If com a banda Brad. Se você curte inglês, música, Brad, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, mais um super sucesso da banda Brad. Sim, a banda já passou por aqui com o sucesso Everything I Own, musicaço também. E hoje temos esse grande sucesso de 1971, If. Como de costume, essa aula se divide em 3 partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a música. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês que você aprende aqui com a música, revisa com a música e passa para sua comunicação no dia a dia. E eu já te adianto que a parte 2 hoje tá assim muito caprichada. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Queria que você fizesse o mesmo se você está chegando aqui pela primeira vez. E se estiver retornando, é claro, assina a lista de presença aí nos comentários, alright? Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E estou aqui à frente da série Aprenda Inglês com Música há quase 10 anos. Vamos completar 10 anos em agosto. Então já são mais de 290 aulas completas e gratuitas aqui no canal. Se você curte inglês e música, você está no lugar certo. Então já deixa seu like aí. E claro, aproveite para se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito ou inscrita, afinal você não vai querer perder nada. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: If a picture paints 1,000 words, se uma imagem pinta 1.000 palavras, e aqui a gente consegue perceber a relação com aquele ditado que diz que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Em inglês, não diz que vale mais, mas diz que vale. O ditado é A picture is worth 1,000 words. Então, aqui a gente consegue perceber essa referência do ditado, mas com uma pequena modificação. Se uma imagem pinta 1.000 palavras, then why can't I paint you? Então, por que eu não posso pintar você? The words will never show. As palavras nunca irão mostrar, ou nunca mostrarão. The you I've come to know. O você que eu conheci, com a ideia que eu cheguei a conhecer ao final de um processo, e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, ok? E a letra segue com referências interessantes, olha só. If a face could launch 1,000 ships. Se um rosto pôde lançar 1.000 navios, e a tradução também poderia ser se um rosto pudesse lançar 1.000 navios, mas por que fica mais interessante aqui com pôde? Porque aqui a gente tem uma referência a Helena de Troia, mulher referenciada como o rosto que lançou 1.000 navios. Então aqui, se um rosto pôde lançar 1.000 navios, if a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? Então, para onde vou? Para onde devo ir? Where am I to go? Uma ideia de where am I supposed to go, ok? Para onde eu deveria ir? There is no one home but you. Aqui mais uma frase também de interpretação interessante, porque à primeira vista a gente pensaria que é there is no one home, não tem ninguém em casa, but you, além de você. Mas a gente também pode ir além e entender que não há casa nenhuma. There is no one home but you. Ou seja, não há nenhuma casa além de você, como ela sendo a casa dele, o que faz muito mais sentido numa letra como essa, certo? You are all that's left me too. Você é tudo que me restou também. And when my love for life is running dry. E quando meu amor pela vida está secando. You come and pour yourself on me. Você vem e se derrama em mim. If a man could be 2 places at one time, I'd be with you. Se um homem pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu estaria com você. Tomorrow and today. Amanhã e hoje. Beside you all the way. Ao seu lado, por todo o caminho.
If the world should stop revolving. Se o mundo parasse de orbitar, só que, a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, o should nessa frase já dá uma ideia de, na remota possibilidade do mundo parar de orbitar, spinning slowly down to die, diminuindo o giro até morrer. I'd spend the end with you. Eu passaria o fim com você. And when the world was through, e quando o mundo estivesse acabado ou terminado, then one by one, the stars would all go out. Então, uma por uma, as estrelas todas se apagariam. Then you and I would simply fly away. E aí, você e eu simplesmente voaríamos para longe. Muito interessante essa letra, né? Uma letra daquelas que muitas vezes, se você não conhece as referências, ela não faz tanto sentido. Você lê aquela frase e fala, nossa, mas por que que a pessoa ia falar isso aqui, né? Numa declaração de amor. Mas aí, quando você começa a pescar essas referências, a música ganha novas camadas de profundidade. Eu sempre acho isso muito legal. Conta aí pra mim se você também curte essas letras que trazem referências externas a acontecimentos históricos ou outras obras de arte. Conta aí pra mim o que é que você acha disso. Ah, e lembra que todas essas anotações que aparecem aí na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro, o link está aí na descrição dessa aula. Quem está cadastrado na biblioteca já recebe o convite aqui para a aula, o lembrete da aula, com o link direto do PDF, para já chegar aqui com o PDF em mãos, o que é muito bacana para te oferecer aí o máximo de comodidade para você realmente tirar o melhor proveito desse projeto. Se você curte essa ideia, se você gostou muito, não deixa de interagir com esse conteúdo, curte, compartilha, hypa, comenta aí embaixo e conta pra gente que você tá gostando, alright? Além disso, esse projeto chega até você há quase 10 anos gratuitamente, mas é claro que do lado de cá a gente tem custos e muitas horas de trabalho. Então, se você puder apoiar com qualquer valor, você pode fazer isso através de um Pix para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com, deve ter um QR Code aí na sua tela também, ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas aqui da série, em áudio, vídeo e PDF, tudo já organizado em pastinhas para você fazer download, guardar esse conteúdo com você para a posteridade e ainda dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para saber como adquirir os seus pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. E agora, vamos para ela, a nossa caprichadíssima parte 2. E a gente já começa com uma frase muito bacana também nessa proposta de ir além na profundidade das coisas, sabe? Das frases, daquilo que é dito. Então, olha só, a gente viu lá na letra The You I've Come to Know, o você que eu conheci ou que eu cheguei a conhecer. Porque essa expressão come to know pode ser traduzida só como conhecer ou chegar a conhecer. Mas a ideia aqui, que você precisa entender, mesmo que a tradução seja só conhecer, é que come to know é você chegar a conhecer alguém ou algo ou algum lugar após um processo de familiarização, de criar intimidade, ok? De ir, de fato, conhecendo aquilo. Alright? Então, ao final desse processo, né, depois que você já conheceu a pessoa, o lugar, a coisa, you have come to know. Alright? Essa construção não é tão comum assim. Porque muitas vezes, depois que você já passou por esse processo, você conhece a pessoa e você fala simplesmente I know this person, or this place, or this thing. Alright? Agora, você precisa atentar para o seguinte. Em inglês, o verbo know é conhecido como um state verb. Ele não é um action verb. E o que é que isso significa, Teacher Milena? Action verb, state verb. Bom, os action verbs, que são verbos de ação, são aqueles que aceitam a forma progressiva. Eu estou correndo, eu estou comendo, eu estou dormindo, certo? São ações com começo, meio e fim. Já conhecer ou saber, que são as duas possíveis traduções do verbo know, não é um verbo de ação. Portanto, não aceita essa forma progressiva. A ideia basicamente é a seguinte: ou você conhece ou você não conhece. Poxa, teacher, mas e se eu estiver no processo de conhecer? Justamente esse processo que você falou que a gente passa por ele. Aí você vai usar a expressão get to know, ok? E esse get, ele sim pode ir para a forma progressiva ou para a forma contínua.
Então, sabe aquela situação muito comum, por exemplo, que tem duas celebridades que começaram a ser fotografadas juntas, e aí o pessoal pergunta: ah, vocês estão namorando? E aí uma dessas pessoas responde: ah, a gente está se conhecendo. Como é que você diria isso em inglês, sabendo agora que o verbo know sozinho não vai aceitar a forma contínua, com ing, e que você precisa usar então a expressão get to know? Speak out loud to practice your speaking. Fale em voz alta. We are getting to know each other. Um ao outro, ok? Estamos nos conhecendo. We are getting to know each other. Alright? Seguindo, temos a frase: If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Se uma imagem pinta 1.000 palavras, então por que eu não posso pintar você? Aqui, embora a gente não tenha um exemplo assim tão óbvio, a gente tem os dois pés numa zero conditional. E aí eu não quis perder a oportunidade de mostrar essa condicional para você, porque a gente vê essa condicional com menos frequência do que as outras. First, second, né? Primeira, segunda. Então, o que é a zero conditional? É aquela condicional que os dois verbos, né, as duas partes da frase, vêm no presente. Geralmente são usadas para verdades cotidianas, por exemplo, como verdades científicas, ok? Ou coisas que sempre acontecem daquela maneira. Aqui na música, a gente não tem exatamente isso, uma verdade científica, algo que sempre acontece dessa maneira, mas a gente conseguiria ter um ponto de partida, modificando um pouquinho a letra, que seria o seguinte: se uma imagem pinta 1.000 palavras, eu posso pintar você. Ok? Então, partindo desse ponto, olha, duas frases no presente, né, com a condicional. Se isso, então aquilo. Se uma imagem pinta 1.000 palavras, então eu posso pintar você. Só que aí ele coloca como uma pergunta negativa. Se uma imagem pinta 1.000 palavras, por que eu não posso pintar você? Conseguiu pescar aí essa referência? Agora, vamos trabalhar com exemplos mais simples do dia a dia em que a gente consegue perceber claramente essa zero conditional. Por exemplo, se você aquecer gelo, ele derrete. Daí uma verdade científica, right? Se você aquecer gelo, ele derrete. Como fica em inglês? Speak out loud. If you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. Percebe que as duas partes da frase estão no presente. If you heat, presente, it melts, presente. Alright? Agora, algo que não é uma verdade científica, mas que é geralmente verdade para a pessoa que está falando. Olha só, se eu beber muito café, eu não durmo à noite. Se eu beber muito café, eu não durmo à noite. Então, você se conhece, você já sabe como seu organismo funciona, aquilo é uma verdade para você. Aquilo geralmente acontece assim, alright? So, how do you say that in English? Se eu beber muito café, eu não durmo à noite. If I drink too much coffee, I don't sleep at night. Or I can't sleep at night. Pode ser eu não consigo dormir à noite, ou não durmo à noite, ok? I don't sleep at night, I can't sleep at night. Both ways are correct. As duas formas estão corretas, as duas formas estão no presente, right? E, inclusive, essa primeira parte, se eu beber muito café, algumas pessoas em português diriam, ai, se eu bebo muito café, não consigo dormir de noite. Em inglês não muda nada. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. Got it? Seguindo na condicional, agora para uma já mais frequente. If a man could be two places at one time, I'd be with you. Se um homem pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu estaria com você. Então a gente já percebe que esse I'd be é I would be. E você já pode pegar esse parzinho. If I could, I would. Se eu pudesse fazer tal coisa, eu faria, iria, teria. Lembra que would é o verbo que dá essas terminações iriam, iríamos, iríeis para todo mundo. E olha que interessante. A segunda condicional, if I could, I would, em geral, ela também trata do presente, só que não do que é geralmente verdade no dia a dia, uma verdade científica, algo que sempre acontece daquela forma. Quase sempre é algo que eu não posso fazer. Se eu pudesse, eu faria. E é justamente por ter esse distanciamento da realidade que o verbo vem no passado. Tá? Mas olha que interessante, quando eu digo se eu pudesse, eu estaria com você, é hoje. Se eu pudesse estar com você hoje, eu estaria com você hoje. Alright? Então é bem interessante a gente reparar que o desejo em si é para o momento presente. Como é que você diria? Se eu pudesse, eu te visitaria.
Se eu pudesse, eu te visitaria. If I could, I would visit you. E aqui, olha que interessante, o inglês e o português se comportam da mesma forma. Não faz sentido eu dizer, se eu pudesse te visitar, eu te visitaria. Eu posso, tá? Às vezes até essa repetição pode ser usada para ênfase. E aí, se eu quiser, eu posso fazer isso em inglês também. If I could visit you, I would visit you. Mas, como eu tenho ali a mesma ação, visit you, né, depois do could e depois do would, eu não preciso repetir. Alright? Então eu digo, if I could, I would visit you. Se eu pudesse, eu te visitaria. Se eu pudesse te visitar, eu o faria. O português complica, mas o inglês continua simples. A gente só trocou agora o verbo visitar para a primeira parte da frase. Então, se eu pudesse te visitar, eu o faria. How do you think this is gonna be in English? If I could visit you, I would. If I could visit you, I would. Alright? Então, essas duas frases podem ser ditas. If I could, I would visit you. If I could visit you, I would. Alright? E caso você queira, você ainda pode optar pela repetição, lembrando que, em geral, não faz sentido, mas se fizer sentido para o seu discurso, você pode usar. Alright? If I could visit you, I would visit you. E a gente tem um outro exemplo dessa segunda condicional na música, na frase If the world should stop revolving, spinning slowly down to die. Se o mundo parasse de orbitar, diminuindo o giro até morrer. Sempre que você coloca um should numa condicional, if something should happen, é tipo, sabe, caso isso ocorra, mas sabendo que as chances disso ocorrer são muito pequenas. A gente tem, inclusive, um exemplo disso na música Stand By Me, musicaço também, que tem aula dela aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, se você quer uma sugestão de que aula assistir a seguir, Stand By Me é uma boa pedida e você ainda vai aprender um pouquinho mais sobre como fazer uma condicional como essa, para falar de algo que é muito improvável que aconteça. Alright? Falei para você que essa parte 2 estava caprichada, não falei? Pois é, olha, conta aí para mim nos comentários o que é que você aprendeu ou revisou, o que é que te surpreendeu, o que é que você não fazia ideia ou que você já nem lembrava mais, porque eu tenho certeza que essa parte 2 foi diferente para você. Tenho certeza absoluta que alguma coisa aí foi assim, ih, uau, olha, não lembrava, não sabia. E eu fiquei curiosa, então conta aí para mim. E claro que para você que já estuda inglês há algum tempo, já tem alguma prática, certamente você reconheceu muita coisa, embora possivelmente tenha tido aí alguns momentos uau! Mas se você ainda não tem essa prática, não tem essa familiaridade toda com o inglês, não conhece as condicionais ainda, porque é algo que exige um bom conhecimento dos tempos verbais, certo? Para que você depois vá com confiança fazer frases condicionais. Se você precisa de ajuda com isso, eu queria te convidar para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Olha, talvez você não acredite, mas é possível em 3 meses você conhecer todos os tempos verbais, todas as condicionais e não só conhecer, entender mesmo, saber como funciona, experimentar e conseguir fazer isso na prática, numa comunicação funcional. Se você quiser saber como isso funciona, dá uma olhadinha lá no site do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o link está aí embaixo, www.intensivo.teachermilena.com. Também tem depoimentos de alunos, aqui no YouTube mesmo, tem uma playlist só com depoimentos de alunos. É um curso realmente diferenciado, que te traz muito resultado em pouco tempo e olha, sem correria. Não é que você tem que correr para alcançar esse resultado. É porque tudo vai ser apresentado para você de uma maneira tão clara, tão lógica, onde tudo vai se conectando e você vai experimentando tudo sempre através da fala, que naturalmente isso vai virando comunicação e conhecimento. Gostou dessa ideia? Então aproveita que você tem 30 dias de garantia incondicional e vem conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. And now let's move on to part 3 of this class to get you singing. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando If bem bonito. Bom, uma coisa muito interessante nessa música é que, embora seja uma música lenta, não há muitas pausas. Por exemplo, if a picture paints
1,000 words, ele costuma ligar mesmo. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Uhum, fica tudo bem ligadinho. É bacana porque você consegue verificar a junção das palavras do Connected Speech e em câmera lenta, sabe? E é interessante também uma outra questão. Na segunda linha aqui, por exemplo, a gente tem duas consoantes oclusivas, né? A letra T de can't e de paint. Muitas vezes paint you vira paint you, paint you. Ele não costuma fazer esse tipo de adaptação, fica mais paint you. Você ouve o T e ouve o you. Então, sem grandes desafios de pronúncia, é só se acostumar que vai ter muita ligação e pouca pausa, tá? If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Então, I've come, você não pronuncia a letra E, tá pintadinha de cinza claro. Know tem um K inicial que também não é pronunciado, certo? If a face could launch 1,000 ships. Aqui, launch. Essa é uma palavra bem curiosa, porque a gente tem na escrita L-A-U-N-C-H. Não é launch, tá? É um O que parece que tem acento agudo e tio ao mesmo tempo. É assim, launch, launch. Alright? Você vai ouvindo e vai tentando imitar esse som. Launch, launch. Então, if a face, é mudo, could launch 1,000 ships, then where am I to go? Am I to go? Olha que legal as ligações, né? Am I, am I. Então, é bacana para você ir incorporando essas ligações no seu dia a dia, que é igual a gente faz em português também, né? Normalmente as palavras vêm se ligando, consoantes vão se ligando nas vogais. There's no one home but you. You're all that's left me to. Então, there's, o segundo E não é pronunciado, ok? No one, o E não é pronunciado. Home, o E não é pronunciado. But you, como eu disse, ele não costuma fazer but you, tá? But you. Se você quiser fazer, você pode, tá? But you. Mas ele canta but you. You're all that's left me to. Esse left me, você quase não ouve o T, porque sendo uma consoante oclusiva pode aparecer mais, menos ou nada, right? E aí quando você vai com a língua para o céu da boca para fazer o T, left, né? Você precisaria desse milésimo de segundo para soltar a língua do céu da boca, para ter o t, t, t. Você já está fechando o lábio para o me. Então, left me to. Alright? Left me to. Ai, teacher, mas não consigo fazer assim. Posso fazer left me to? Pode. No problem. Alright? Let's practice this part. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. Seguindo. And when my love for life is running dry, you come and pour, alright? P-O-U-R, derramar. Pour yourself on me. A gente percebe bem essa ligação do self on me, alright? Let's practice. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. Seguindo. If a man could be 2 places at one time, I'd be with you. Bem ligadinho aqui. Tomorrow and today, beside you all the way. Aqui, novamente, ele não faz beside you,
que é uma ligação comum, possível, alright? Mas ele faz beside you. Fica um D bem levinho, tá? If the world should stop revolving, spinning slowly down to die. Então, world, que já apareceu recentemente aqui na série Aprenda Inglês com Música, né? Lembra de pensar primeiro até o R, were, depois bota o L lá no céu da boca, língua no céu da boca, whirl, e depois o D, world, ok? Então, if the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through. Então, and when, ele não marcou o D, ficou quase que pelo N mesmo, né? And when, ok? The world was through. Terminado, acabado, T-H-R-O-U-G-H, through. All right? Let's practice this part. If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through. E aí a última parte da música. Then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Let's practice. Then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Que lindo! E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma lindíssima, emocionante aula aqui na série Aprenda Inglês com Música com If, de Brad. Se você curte Brad, não deixa de conferir também a letra de Everything I Own, que além de ser uma letra muito bonita, é uma letra que também tem significados que muita gente não sabe. Então é bacana assistir a aula porque eu falo aí da inspiração para a letra, então é muito legal, viu? Se você curtiu essa aula, não vai embora sem interagir com este vídeo, ou se você está ouvindo no podcast com esse áudio, ok? Então deixa seu like, comenta, compartilha, ok? Tem muita gente aí que adoraria conhecer a série Aprenda Inglês com Música. Aliás, eu frequentemente recebo esse comentário aqui. Nossa, teacher, como assim você vai fazer 10 anos de projeto e eu só cheguei aqui agora, né? Tô 290 e poucas aulas. Atrasada. Então, olha, não deixe isso acontecer com seus amigos, seus entes queridos, seus familiares. Tanta gente que você com certeza conhece, que curte aprender inglês, que curte música e que adoraria conhecer a série Aprenda Inglês com Música. Então, traz todo mundo pra cá, ok? Traz todo mundo aqui pro canal Teacher Milena, pro podcast Aprenda Inglês com Música, pra gente ter aí essa maravilhosa comunidade de gente que curte aprender inglês com música e que interage de verdade com esse conteúdo, que aproveita de verdade todo esse material aqui, alright? Não esquece que aqui na série a gente está sempre explorando o que as músicas trazem e é sem dúvida uma excelente maneira de você se manter em contato com o inglês, estar aprendendo cada vez mais. Eu mesma continuo aprendendo enquanto produzo aqui a série, estou sempre aprendendo coisas novas e é sensacional. Agora, se você ainda precisa de ajuda para entender como o inglês funciona, para transformar seus pensamentos em frases em inglês e finalmente conseguir se comunicar em inglês, você precisa conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena e eu tô te esperando lá, porque no Intensivo eu te pego pela mão, te acompanho de pertinho, dou feedback personalizado nas suas atividades e me sinto participando mesmo aí na construção da realização dos seus sonhos, porque afinal, quando a gente fala inglês, muitas e muitas portas se abrem. Então, se você quer ou precisa falar inglês e ainda não fala, não deixa de conhecer o Intensivo. Muito obrigada pela sua audiência aqui hoje e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing!
If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be 2 places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I